Então, vou falar aqui sobre circuitos resistivos. São circuitos que possuem um resistor, na qual vai ser comentada a lei de Ohm e comentado também sobre o circuito série e o paralelo, certo? Então, primeira e segunda lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Esse sujeito aqui, George Ohm, foi um sujeito muito importante, um físico, na parte da eletricidade, certo? Ele definiu o conceito de resistência elétrica. Ele demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Então, suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, ela define a resistência de um fio através do comprimento do fio, da sua seção transversal e de uma constante, que vai depender do material. Mas isso nós não precisamos aqui, dentro da eletrônica, certo? Nós não precisamos da segunda lei, só precisamos da primeira. Né? A primeira é a relação que ele definiu entre a corrente, a resistência e a tensão. Que relação é essa? É V igual a R vezes I. A tensão aplicada em um circuito ela é igual à resistência de um circuito vezes a corrente que passa por ele. Essa é a lei de Ohm que nós iremos usar. Então, essa lei é muito importante, porque com ela a gente consegue mostrar o comportamento de um circuito. Quando nós colocamos resistores, quando nós tiramos resistores, ou quando ligamos resistores de uma forma diferente, certo? Então, primeiro eu vou falar de dois tipos de ligação de circuitos resistivos. Primeiro é a ligação série. A gente viu lá que para ligar dois resistores em série, a gente precisa conectá-los através de um terminal. E qual é a principal característica da ligação série que a gente viu no início? É que na ligação série a corrente é única, ela atravessa todo o circuito. Então, se eu tenho 10 resistores ligados em série, eu vou ter uma corrente única atravessando todos os resistores, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui um circuito na qual eu tenho uma fonte, aqui uma fonte V, onde eu tenho uma corrente que percorre esse circuito, uma corrente I, e uma resistência R. E o que acontece? A mesma corrente que entra no resistor é a mesma que sai. Então vai entrar uma corrente aqui e vai sair a mesma, certo? Ah, mas quando eu adiciono uma resistência, o que vai acontecer, né? Aqui eu tenho uma resistência, beleza. Mas se eu colocar outro resistor, o que vai acontecer? Nós temos aqui um exemplo na qual eu tenho dois resistores em série. O que acontece? A corrente vai diminuir. Ah, mas foi comentado que a corrente que entra no resistor é a mesma que sai? Sim, porque quando eu adiciono uma resistência, a corrente vai ser diferente, sim. Mas olha só, a corrente ela vai entrar nesse resistor e vai sair, ela vai ser a mesma. Ela vai entrar nesse resistor, vai sair, ela vai ser a mesma. Ela não vai perder força ao passar pelos resistores. A corrente, ela é a mesma no circuito todo, em série, certo? Ela é a mesma no circuito todo. Então, nesse ponto bem aqui entre os dois resistores, a corrente é a mesma que saiu da fonte, certo? É a mesma que saiu da fonte, nesse ponto aqui. Então, uma característica do circuito sério é que a corrente é a mesma. O acréscimo da resistência diminui a intensidade da corrente, proporcionando uma corrente menor. Ligação em paralelo. A gente viu que, a exemplo que a gente viu no início, a ligação em paralelo, nós temos que conectar o resistor às suas duas pernas em outro resistor. Como o nome já diz, paralelo, tem que estar lado a lado, através das suas duas pernas ou dois terminais. Então aqui nós temos um circuito paralelo, o mesmo do anterior, onde nós temos dois resistores em paralelo, certo? Dois resistores em paralelo. O que vai acontecer? Vocês se lembram que eu comentei que a corrente ela se divide quando ela vê dois caminhos distintos? Então essa corrente aqui que sai da fonte, isso aqui é uma fonte de tensão V, sai do positivo, ela vai chegar bem aqui nessa divisão aqui, certo? E o que vai acontecer? Ela vai ver dois caminhos. Ela não vai escolher um e deixar de passar pelo outro. Ela vai se dividir. Então a corrente vai se dividir, vai passar para cá e a outra parte da corrente vai passar pelo outro resistor. E bem aqui no final elas vão se somar e vão voltar
a corrente que saiu da fonte tem que ser a mesma que volta para ela, né? É a mesma. A tensão em cada resistor é igual à da fonte. O que isso significa, né? O que isso significa? Quando a corrente se divide, vocês percebem que aqui a corrente vai se dividir. Mas a tensão, ela tem uma característica oposta à da corrente. O que aconteceu no circuito série? A corrente é a mesma em todo o circuito. Em todo o circuito ela é a mesma. No circuito paralelo, a tensão vai ser a mesma. Ah, então quer dizer que no circuito série a tensão se divide? Sim, a tensão vai se dividir em cada resistor. Cada resistor no circuito série, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos um resistor apenas. Então, se eu tenho aqui 5 volts, eu vou ter uma corrente aqui. Essa corrente, quando ela passa pelo resistor, ela vai perder intensidade. Essa intensidade, né, que a gente comentou mais cedo, é a tensão. E o que acontece? A tensão ela fica no resistor. Então, antes do resistor eu tenho 5 volts, mas quando eu passo pelo resistor eu não tenho mais nada. Vai chegar a zero aqui. Tem que chegar a zero no negativo da fonte. Zero o quê? 0 volts, zero de tensão. Porque o resistor, ele rouba a intensidade da corrente, né? Ele rouba a intensidade. O que acontece quando eu tenho dois? Uma parte fica no primeiro resistor e a outra parte fica no segundo resistor. Uma parte de quê? Da tensão. A corrente vai passar pelo primeiro resistor, uma parte da sua intensidade vai ficar nele. Quando ela passar pelo outro resistor, uma parte da sua intensidade, no caso o restante, vai ficar nele, até não ter mais intensidade nenhuma voltando para o negativo da fonte. Então, essa ligação em paralelo imprime a mesma tensão. A tensão que está nesse resistor é a mesma que está nesse resistor, que é a mesma que está na fonte. Então, se eu tenho 5 volts nessa fonte, eu vou ter 5 volts no resistor, 5 volts no resistor. O que acontece com a corrente? A corrente, como eu comentei, ela vai se dividir. Vai vir uma parte para cá, uma parte para cá. E no final ela se soma. Se eu botar 10 resistores iguais em paralelo, a corrente vai ser 10 vezes menor em cada resistor. Então, uma característica do circuito paralelo é isso. A corrente se divide, a tensão é a mesma em cada componente. Do circuito série, a tensão se divide por cada componente, mas a corrente é a mesma. São os opostos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais a prática de como aplicar a lei de Ohm em um circuito e entender o comportamento dele, tá? Eu vou colocar valores de tensão. Eu vou dizer que a tensão da fonte é igual a 5 volts e a resistência é igual a 1 ohm, certo? 1 ohm. Vou botar aqui, certo? Então eu tenho uma fonte na qual a tensão é 5 volts e a resistência é 1 ohm. Eu posso aplicar a lei de Ohm, V é igual a R vezes I. O que a gente tem aqui? Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência. Eu preciso saber o que? A corrente. Então, com uma manipulação algébrica simples, eu consigo descobrir essa corrente. Essa corrente vai ser igual a V dividido por R. Então, qual vai ser essa corrente? A corrente ela vai ser igual a 5 dividido por 1, que é igual a 5 amperes, certo? Então, a corrente que passa por esse circuito é igual a 5 amperes. Então, aqui, ó, I é igual a 5 amperes, tá? Qual é a tensão que fica no resistor? Como eu só tenho um resistor, toda a tensão do circuito tem que ficar nesse resistor, porque tem que chegar a zero no final. Então, se eu aplicar a lei de Ohm, ó, eu aplico a lei de Ohm, R vezes I. Se eu aplicar a lei de Ohm, eu vou ter, qual a resistência do resistor? É 1. Se eu multiplicar pela corrente, que é 5, eu vou ter 5 volts, certo? 5 volts é a tensão que vai ficar nesse resistor, ok? Eu vou imprimir que a resistência ela seja 1 ohm também, certo? Então, eu vou ter uma tensão de 5 volts, uma resistência de 1 ohm. Só que eu tenho dois resistores, né? Então, para dois resistores de 1 ohm, nós teremos uma resistência equivalente igual, né? Que na lei de Ohm, nós iremos usar sempre a resistência equivalente. Então, nós teremos 2 ohms. 2 ohms. Eles estão em série,
eu preciso somar eles. 5, que é a tensão da fonte, dividido por 2. Isso aqui é igual a 2,5 amperes. Então vocês perceberam que quando eu dobro a resistência, né? Era 1 ohm, foi para 2 ohms. A corrente claramente, né? Vocês percebem que a corrente claramente ela diminui pela metade, né? No primeiro resistor eu tenho 2,5 volts. Ou seja, eu tenho 5 volts vindo aqui. Esses 5 volts, eles vão passar pelo primeiro resistor, só que eles vão deixar, né? Vão perder intensidade, vão deixar para trás 2,5 volts. Vai sobrar 2,5 volts que devem ser perdidos pelo segundo resistor, até chegar na fonte 0 volts e com a corrente inteira de 2,5 amperes. Aqui nós temos um circuito paralelo. Então vamos definir alguns parâmetros. A tensão é igual a 5 volts, a resistência é igual a 2 ohms, certo? De cada resistor. E eu quero saber a tensão, né? A corrente no caso, que é igual a 5 volts dividido pelo Q. Dois resistores em paralelo, eu vou ter uma fórmula que vai me dizer a resistência equivalente do circuito, certo? Que ela é nesse exato formato que eu estou escrevendo. O que acontece? 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido pela resistência do primeiro resistor, mais 1 dividido pela resistência do segundo. A corrente vai ser igual a 5 amperes. 5 amperes. Na lei de Ohm, a resistência eu vou usar sempre a resistência equivalente do circuito, porque eu quero saber a corrente total do circuito. A corrente que sai da fonte é 5 amperes, certo? Ah, mas qual é a corrente que... Como é a divisão da corrente? Vai um tanto para cá, um tanto para cá. Usando a lei de Ohm, nós descobrimos. Eu vou ter que em cada resistor, já que são dois resistores iguais, eu vou ter 2,5 amperes. Então, sai da fonte de 5 volts, 5 amperes, chega aqui, se divide em 2, 2,5, 2,5. E no final se junta de novo, 5 amperes. Cada resistor vai ficar com 5 volts, né? Sai 5 volts, volta a zero, né? Então, qual é a característica de um circuito paralelo? Ele serve para ligar várias coisas com a mesma tensão. Então, se eu quero ligar vários LEDs, eu vou ligar em paralelo, uma vez que a corrente pode ser menor, mas a tensão é a mesma, então o brilho do LED vai ser o mesmo. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o multímetro. O multímetro é uma ferramenta muito importante. Vocês vão usar para medir grandezas dentro da eletricidade. Eu vou identificar com vocês dentro do multímetro algumas coisas interessantes. Vocês podem ver que ele tem algumas divisões e eu vou explicar para vocês cada uma delas. Primeiro, nós temos dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. Corrente contínua, que é a corrente da eletrônica, que iremos usar mais ainda, muito mais do que a corrente alternada. Na verdade, tudo que iremos medir é em corrente contínua. Nós temos aqui DCV, corrente contínua para tensão, DCA, corrente contínua para corrente. Aqui nós temos resistência, certo? Tem um símbolo aqui do ohm, né, do ômega. E esses são os três principais setores que iremos trabalhar no multímetro. Vamos dizer que eu queira medir tensão. A tensão, vocês perceberam que quando eu ligo algo em paralelo, né? Tudo que está ligado em paralelo com a fonte, ela vai ter a mesma tensão daquela fonte, né? A gente viu que no circuito paralelo a corrente se divide e a tensão é a mesma. Então, para medir tensão, eu quero medir a tensão sem que ela perca intensidade, que ela seja a mesma. Então, eu vou ligar o multímetro na parte de tensão contínua, justamente em paralelo com o objeto que eu quero medir a tensão. Ah, mas tem vários valores de tensão aqui, né? A gente percebe aqui, tem vários valores. Aqui tem 200, tem 1000, tem 20, né? Então, qual é o valor que eu vou colocar para fazer a medição correta? O valor que eu irei colocar é sempre acima do que eu quero medir.
Então, se eu quero medir 5 volts, eu preciso botar aqui na escala de 20. Lembrando, o circuito precisa estar ligado para que nós possamos efetuar a medição. Ah, eu quero medir corrente. Se tensão em paralelo, corrente precisa ser em série, né? Vocês imaginam que tensão e corrente sempre são opostos. Lembrando, mais uma vez, o circuito tem que estar ligado. Vou pegar esse circuito aqui de exemplo. Esse amperímetro, né? Eu vou colocar na função de medir corrente. Ele vai estar passando a corrente, né, por ele, que é a mesma corrente que passa pelo resistor, que é a mesma corrente que chega no final da fonte, que é a mesma que sai. Então ele vai estar recebendo toda a corrente. Lembrando, no circuito série, a corrente é a mesma para todos os componentes que estão ligados em série. Não será a mesma para componentes ligados em paralelo, porque vai se dividir. Agora, eu quero medir resistência. Para medir resistência, eu preciso desconectar o resistor do circuito, certo? E eu coloco na função de resistência no multímetro e faço a ligação em paralelo. Tem que desconectar o componente do circuito, certo? Tem que desconectar. Então essas são as três funções mais básicas do multímetro que nós iremos usar, certo? Essas funções, a que nós mais iremos usar seria a da tensão. A da corrente nem tanto, a da resistência bastante. Então, pessoal, sobre a nossa prática, nós iremos primeiro aprender a usar o software ThinkCAD, que é um site, e a partir dele nós iremos construir nossos projetos para nossas práticas. Primeiramente, eu queria que vocês, utilizando o ThinkCAD, projetassem um circuito que ligue 3 LEDs, certo? Ah, mas como é que vai ser a ligação desses LEDs? A ligação desses LEDs vai ser a partir dos comandos de força do próprio Arduino. Esses comandos de força são a parte do Arduino que entrega energia para outros circuitos sem a necessidade de uma programação direta. Então vocês podem fazer a ligação no próprio ThinkCAD sem precisar programar, apenas ligando a parte de força corretamente, já que lá possui uma identificação como 5 volts, 3.3 volts e o próprio GND, que é o negativo. Então ligue 3 LEDs usando o ThinkCAD. Utilizando o mesmo software, eu quero que vocês projetem um circuito que ligue 3 LEDs usando um push button. Um circuito que ligue 3 LEDs usando um potenciômetro e controle seu brilho. E um circuito que ligue 3 LEDs e um buzzer. Um buzzer é um componente muito importante na eletrônica. Ele emite sons, ele é um sinalizador assim como o LED e sua ligação é semelhante à do LED, tendo as polaridades positiva e negativa. Cada prática terá um vídeo com a sua solução divulgada para vocês, para que ajudem aqueles que tiverem dificuldade a fazer o projeto no ThinkCAD. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem estar comunicando com a coordenação do curso e até mais.